A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, queridos, como estão? Estamos aqui para mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical, lição 4. A lição 4 vai nos trazer um tema fantástico, o sal da terra é a luz do mundo. Nós estamos no terceiro trimestre, né? Nossa revista é Betel, e nós queremos assim fazer esse rápido comentário, é um comentário que nós fazemos na semana dentro da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. O texto áureo vem falando assim: bom é o sal. Ele vem afirmando, trazendo essa afirmação: bom é o sal. Mas se o sal se tornar insulso, né? Com que nós haveremos de adubar? Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. O texto áureo ele já vai nos trazendo uma característica fundamentada naquilo que nós devemos assim, né? Bom é o sal, né? Tende sal em vós mesmo, né? O texto bíblico vai falar: vós sois o sal, vós sois o sal. Nós somos o sal agora representado. Não é que nós temos sal em nós somos o sal. E esse sal ele tem justamente a finalidade de relação uns com os outros, coinonia, comunhão uns com os irmãos, uns com os outros. É preciso então que a gente compreenda isso de uma maneira fundamental. O sal ele vai nos trazer uma característica de caráter, de fundamentação. A verdade aplicada, diferente do texto áureo, um vai se relacionar com o sal e a verdade aplicada vai se relacionar com a glória de Deus. Olha só, em um mundo em trevas e corrupto, somos chamados e capacitados a sermos diferentes influenciadores para a glória de Deus, para a glória de Deus. Glória fala de luz, glória fala de luzeiro, glória fala de chamar a atenção. Eu preciso então chamar a atenção de quem? De Deus. Eu preciso chamar a atenção de Deus. Eu não posso chamar a atenção do homem. Eu não posso ter a glória para mim. Mas eu preciso fazer a obra de Deus com desvelo, com muita temperança. Eu preciso ser o sal para que eu possa, na verdade, ter uma comunhão mútua com meus irmãos, mas eu preciso, na verdade, que a glória de Deus ela resplandeça através da minha vida, do meu trabalho, da minha comunidade, dos irmãos do grupo que estamos assim inseridos. É preciso que nós, então, dentro desse grupo, nós reflitamos a glória de Deus, ok? Mateus 5,13 vai falar assim: vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia e colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Então, o texto do Sermão da Montanha, capítulo 5, ele já vai nos trazer essa relação, essa característica própria, na verdade singular, do autor, quando ele vai nos falar sobre a condição de velador, né? De sal. No tempo de Jesus, nós sabemos que essa lamparina ela era abastecida com óleo, com azeite, um combustível, qual o pavio era, na verdade, umedecido e era queimado. Diferente das de hoje. Eu tenho aqui olha só, essa diferente dos tempos de Cristo, né? Essa ela precisa ser alimentada por uma bateria, né? Que é também hoje uma fonte de energia também, não é diferente. No tempo de Cristo, não. Era preciso se abastecer com azeite. O que ele está querendo trazer dentro dessa metáfora nada mais é do que nós devemos estar cheios do Espírito Santo, pois o Espírito Santo tem essa tipologia também de azeite, de óleo, ok? Vós sois o sal da terra, né? Ao fazer essa declaração, Jesus ele dá início, na verdade, a uma parte do sermão, a uma porção do sermão, onde ele vai tratar com algumas pessoas que ali estavam. Então, a função que devemos exercer no mundo deve ser avessa ou contrária àquilo que é pecaminoso, aquilo que é ruim. Vós sois sal e luz, os agentes influenciadores. Nós devemos, então, influenciar da melhor maneira possível. Nós devemos influenciar da melhor maneira possível e trazer, na verdade, essa realidade, jogando luz sobre algumas realidades que o mundo se encontra. A importância de uma vida constante. A vida constante diz sobre a questão justamente da luz, né? Para que ela possa ser constante, eu preciso manter, na verdade, esta bateria carregada, essa bateria, na verdade,
abastecida. Como é que eu consigo, então, abastecer, na verdade, a bateria da minha vida, né? Como é que eu consigo manter acesa essa chama na minha vida? Então, nós precisamos, então, de constância na oração, na comunhão, no repartir do pão. Nós precisamos de comunhão em tudo aquilo que nós, como igreja, nós, como, na verdade, rebanho de Deus, nós estamos assim a fazê-lo juntos. Então é preciso que nós entendamos que o sal ele tem uma finalidade não de cura, mas ele tem uma finalidade de preservação. O sal ele vai preservar. Então eu boto porções de sal na minha comida. Eu não coloco todo o sal, não, eu coloco porções de sal. Perceba que esse exemplo, esse modelo de vida, de receber porções diárias, ela tem a finalidade unicamente de manter o sabor e de, na verdade, ter a comunhão. Geralmente o sal é colocado na comida e é na mesa que nós, assim, nós estamos, na verdade, repartindo a comunhão e tendo comunhão uns com os outros. Mas tudo para a glória de Deus, tudo para que Deus possa ser glorificado. O sal ele tem seu poder relevante e ele é aplicado, na verdade, em nossas vidas com esse poder, com essa autoridade. Nós vamos ver então que ele não traz a cura, mas ele traz, na verdade, a preservação. Ele mantém, na verdade, preservado aquilo que foi posto em nós, que foi dado início em nós. Então ele age, ele vai agir, na verdade, preservando a nossa integridade, nosso caráter, né? Ele vai mudar algumas características a qual nós estamos, na verdade, dados a eles. Nós vamos notar no decorrer da lição, né? Agindo como sal, então cada servo de Deus é um instrumento do Senhor que impede a proliferação do mal e a importância de não se tornar insípido nesse mundo, ou seja, né? Para que você não seja insípido, você precisa, na verdade, se alimentar a cada dia da palavra, você precisa estar, na verdade, fundado na palavra, deve estar orando, jejuando, buscando, na verdade, esse equilíbrio, na verdade, espiritual, para que a nossa vida ela possa ter uma postura digna. O sal que provoca sede, né? Aqui é uma característica interessante. Nós, então, como sal, nós devemos provocar sede nas pessoas. De qual sede? Essa metáfora está falando. Ainda como um termo de metáfora, nós, como cristãos, então, como sals, agora representados como sal, nós devemos provocar sede em outras pessoas, né? Tem de comunhão com os outros. Então, nós devemos trazer essa necessidade de beber da água. A mulher samaritana, ela foi ao poço beber água, teve aquela conversa com Cristo Jesus e Jesus explicou de maneira muito clássica, na verdade, aquela condição, aquela mulher. Jesus, ele é a fonte de água viva, né? E ele tem essa água. Então, nós devemos provocar, na verdade, nas pessoas, como sal, nós devemos provocar nessas pessoas a necessidade de beberem esta água que sai da fonte que jorra de Cristo Jesus. Jesus é a fonte, é a água que jorrou da rocha de Meribá, quando Moisés ali com seu povo tinha sede. Então, Moisés leva o povo a ter sede para beber da água que é Cristo Jesus. A sociedade que nós vivemos precisa ter sede de Jesus e nós precisamos beber nessa água, né? O texto continua e vai falar que vós sois a luz do mundo. Não existe outro motivo para a existência da luz, a não ser que para que ela ilumine. A luz ela tem essa finalidade, né? Não existe outra forma de iluminar esse mundo de trevas a não ser pelos testemunhos. Nós vamos olhar hoje com a tecnologia que, a princípio, a luz ela tem uma dessas finalidades, né? Fazer a iluminação, mas com a tecnologia nós podemos também, com a luz, nós podemos emitir sinais, né? Nós podemos emitir sinais que são verdadeiras escritas, né, através do código Morse. Então, percebam vocês que dentro dessa condição, dessa conduta e estudo bíblico, nós vamos aprender algumas coisas. Vós sois a luz do mundo. Então, nós como igreja somos vistos e olhados. As pessoas fazem uma leitura de nós. A luz hoje ela tem uma velocidade fantástica, né?
nós vamos notar e vamos ver que a velocidade da luz é 299.792.458 metros por segundo. Metros por segundo é a velocidade que ela percorre. Perceba que nós agora somos chamados de luz. E a ciência diz que nós temos essa velocidade. Essa é a velocidade que nós, na verdade, avançamos. Ou essa seria a velocidade que nós deveríamos, na verdade, avançar. Nós como luz. Então nós temos uma responsabilidade. A luz deve brilhar. Aonde quer que você coloque a luz, ela deve estar sempre brilhante. Para que ela possa ser brilhante, ela deve ser alimentada por uma fonte, e essa fonte ela deve ser interna, na verdade, deve ser incondicional daquilo que nos cerca, que nos rodeia. Ok? Brilhar faz parte da natureza da luz, é para isso que ela existe. Jesus disse que somos luz para este mundo. Como filhos de Deus, nós devemos brilhar em meio às trevas que aqui representadas como o mundo. Ok? Não se pode esconder uma luz. Não se pode esconder uma luz. É errado esconder uma luz. Perde-se a finalidade de nós escondermos uma luz. Hoje nós vamos ver que a luz ela é usada para comunicação na fibra ótica. Se uma fibra ótica se romper, a luz ela não tem a sua continuidade. Ela não continua, ela não tem a sua finalidade, ela é cessada. O motivo pelo qual ela foi instalada, ela perde essa característica. Então não se devemos fazer isso. Então eu quero falar aqui com você, que é luz, você que já foi abastecido, na verdade, com a essência do Espírito Santo e agora, na verdade, você precisa brilhar. Você precisa, na verdade, sair do anonimato e trazer, na verdade, luz para as trevas que assim há em nosso derredor, há em nosso mundo, né? A luz que há em nós é manifesta pelas nossas boas obras, pelas práticas diante dos homens. Ou seja, você precisa fazer as boas novas, você precisa fazer boas práticas diante dos homens. Você precisa, ou quanto entanto, você precisa tirar aquilo que impede que você brilhe por completo. O que é que impede de você brilhar? São as coisas que são impróprias, que você não deve fazer. Quando você tira o pecado da sua vida, você brilha. Quando você tira, na verdade, as coisas erradas da sua vida, você brilha. E isso é um sinal de brilho, né? As pessoas que conheciam você fazendo coisas erradas, quando lhe vê, elas vão notar e falar bem assim, poxa, como você mudou? Mudou porque você agora é luz, então você deve brilhar. Cristo, nossa fonte de luz. Então, Cristo é a nossa fonte de luz. Como que Cristo é a nossa fonte de luz? Ele nos deu uma fonte constante, como já falamos. Ele nos deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo habitando em nós, ele vai sempre, na verdade, estar trazendo, na verdade, luz àquilo que estamos a fazer, diante dos nossos atos. Então, Jesus, ele precisa estar, na verdade, inserido, então, em nós, que somos sal, né? E somos luz. É preciso, então, que a gente possa ter essa vivência. Assim como uma lâmpada naquele tempo precisava de combustível, como já falamos, né, para poder emitir a sua luz, nós precisamos, na verdade, de Cristo. E assim como aquela lâmpada no passado, ela precisava ser colocada, na verdade, né, abastecida de tempo em tempo, né, diariamente, nós também precisamos ser abastecidos diariamente. Percebam vocês, então, a necessidade. Para que você possa ser alguma coisa no reino de Deus, é gerada em nós uma necessidade de estarmos em Deus e com Deus e caminharmos com Ele. O discípulo de Cristo, queridos, tem a incumbência de permitir que os raios de luz circulem livremente, sem obstáculos, sem resistência. O caminho da luz deve ser livre. Quando nós vamos estudar as leis da física, existe uma lei chamada lei de Ohm. Ohm foi o descobridor da lâmpada. Ohm foi da corrente elétrica, né? Não, o descobridor da lâmpada foi Thomas Edison, né? Mas Ohm foi aquele que descobriu a resistência elétrica, né? A corrente elétrica. Então, para toda a oposição à corrente elétrica, existe uma resistência. Então, para que quanto menos resistência você tem, mais fluxo de corrente e maior, na verdade, a intensidade da luz. Então, o que eu quero entender aí, que a própria física ela vai nos mostrar, na verdade, que o mundo ele tem uma resistência. E a igreja, como luz, caminha contrário, na verdade, à vontade do mundo. Então, nós precisamos, queridos, aumentar a nossa intensidade de corrente, de intensidade de amor,
a nossa intensidade de carinho, a nossa intensidade de palavra, para que nós possamos, na verdade, drenar uma maior corrente, seja essa corrente amor, seja essa corrente palavra, seja essa corrente bons atos, seja essa corrente, na verdade, ação social. Nós precisamos ter uma intensidade maior para que essa luz ela floresça, na verdade, e atraia cada vez mais e mais pessoas. É preciso que assim seja. Louvado seja nosso Senhor. Nossa responsabilidade como sal e como luz. Temos duas responsabilidades. Como sal, preservar, na verdade, o mundo. Como luz, nós devemos, na verdade, mostrar o caminho que as pessoas devem correr no mundo. Sal, como preservador, por quê? Porque o mundo está indo de mal a pior. Essa é uma realidade conhecida por todos. E luz, nós também sabemos que o mundo jaz nas trevas. Então nós precisamos também então fazer com que o mundo ele possa sair das trevas e vir para a luz. É preciso então que nós conheçamos essa porção. Existe uma perfeita harmonia entre sal e luz, porém um gesto muito elegante e amoroso, Jesus nos adverte acerca de nossas importâncias em mantê-las sempre ativos. O sal não pode ficar insípido e a luz não pode ficar escondida nem apagada. Se você tem se escondido, na verdade, dos seus testemunhos, da sua palavra, é hora de você então se levantar e começar a fazer aquilo que você foi chamado. Se sal, que você possa conservar. Se luz, que você possa brilhar. Tende sal em vós mesmo. É preciso que nós tenhamos sal. Com essa amorosa advertência, o Senhor nos convida a priorizar nossa essência. Ter sal em si mesmo é julgar o pecado, primeiramente em nossas próprias vidas. Essa análise é preciso ser feita para que a gente possa, na verdade, então, lançar a mão do arado. Ou, na verdade, livrar-nos, na verdade, o quanto antes dos nossos pecados. Há pecados que, às vezes, eles duram, na verdade, sair. São manchas em nossas vidas. São coisas que Satanás ele nos acusa em todo instante. E nós precisamos nos livrar para que a gente possa dar testemunho. Lembrando aqui que testemunho é luz. Que honra existe em ensinar outros a fazer o que é certo, se nós mesmos não fazemos. É triste. Eu gosto muito de contar uma experiência a qual eu li um certo tempo atrás, que Mahatma Gandhi ele recebia algumas pessoas para poder aconselhar e algumas pessoas ficavam dias na fila. Uma mãe que já estava há dias na fila, ela ali esperando, quando chegou a vez dela, ela queria que Mahatma Gandhi falasse para o seu filho parasse de comer açúcar porque fazia mal. Mahatma Gandhi virou para aquela mãe, para aquele garoto, e pediu que eles voltassem na semana seguinte. Passada uma semana, aquela mulher torna a fila para poder se encontrar com este homem, este mentor, e ao encontrar com ele, Mahatma Gandhi conversa com aquele garoto, explica a ele as condições do açúcar e consegue, na verdade, convencer a criança para que ele possa parar de comer açúcar. Quando eles iam saindo, a mãe, com uma certa indignação ou um questionamento, uma dúvida no coração, ela volta-se para Mahatma Gandhi e pergunta: por que o senhor pediu para que eu voltasse uma semana e para poder falar o que o senhor disse hoje para ele? Por que o senhor não falou na semana passada? O senhor me fez voltar aqui essa semana. Perceba uma coisa, a resposta de Mahatma Gandhi é que a semana passada eu também comi açúcar. E eu não poderia pedir para ele parar de comer açúcar enquanto eu comia açúcar. Eu quero então trazer aqui a reflexão das nossas vidas, que nós devemos porfiar por aquilo. Um exemplo humano, digno, né, desse mentor que viveu em nosso mundo. É preciso que nós então nos esforcemos para deixarmos de fazer aquilo que entendemos e compreendemos pela palavra, pelo conselho, pela doutrina, que não é condizente. Nós precisamos deixá-lo para que nós também possamos pregar. Eu ainda quero incentivá-lo, que se você ainda não consegue fazê-lo, que você, na verdade, não tente doutriná-lo, porque você incorre, na verdade, em uma outra transgressão muito maior, a de hipocrisia. Então, queridos, que nós possamos pregar apenas o que vivemos e que nós possamos, como luz, a cada dia mais e mais aumentar o nosso brilho, ou seja, deixando as coisas do mundo e seguindo as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos limpa, nos traz paz
e nos prepara da melhor maneira para a obra mais importante para a qual fomos chamados neste mundo, que é anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos sal da terra e nosso Deus espera que exerçamos essa influência benéfica e purificadora para manter o verdadeiro caráter cristão de maneira íntegra, sem ser, na verdade, maculado. Nós vamos notar, queridos, que em torno desse sermão do monte, Mateus capítulo 5, Jesus adverte acerca do destino do sal. E é interessante essa advertência, que ele fala bem assim, que se tornar insípido o sal, ele perde as suas características, as suas funções, e ele deixa de ser um preservador. Ele deixa de ser aquele que vai preservar. E aí ele perde a sua função específica. Ora, se você perde a sua função específica, para que você vai servir? Né? Para ser aterro, né? Para aterrar. Vai ser pisado. Esse pisado aqui, ele tem uma outra, nós podemos entendê-lo como metáfora, ele tem uma outra característica que o inimigo das nossas almas, certamente ele vai tripudiar sobre nós. Ele vai pisar sobre nós. Perceba então que quando Jesus subiu ao monte, após o seu batismo no Rio Jordão, o diabo ele veio tentá-lo e Jesus, na verdade, o repele com a sua palavra. Se Jesus não fosse o Filho de Deus ou não conhecesse as Sagradas Escrituras, ele certamente iria cair no engodo e depois seria tripudiado pelo diabo. Por isso é preciso que nós possamos manter, na verdade, viva, nós precisamos manter acesa a nossa lâmpada, na verdade, e o sabor, o sal que somos, é preciso também que ele esteja, na verdade, com grande intensidade. Para isso, tão somente é preciso escola bíblica dominical, culto de doutrina e a frequência, na verdade, naquilo que tange o ensino da palavra, o devocional, leitura bíblica e oração. É preciso contato. Se você não tiver contato com o Espírito Santo de Deus, você certamente não será luz, não terá sal na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem pratica a verdade vem para a luz, porque é preciso que aquilo que você pratica seja visto pelos homens. Observemos que a mesma advertência dada ao sal também foi dada à luz. Se o sal pode perder o sabor, a luz também pode perder o seu brilho. Duas coisas importantes chamam nossa atenção. A primeira, os que praticam a verdade vêm para a luz. Segundo, o que é luz deve ser exemplo de verdade. E essa é a nossa responsabilidade para com aqueles que nos observam. Que influência pode ter uma lamparina apagada na escuridão? Nenhuma. Não tem influência nenhuma. Ela não é nem vista, não é nem notada. Então ela perde a sua função. Ela perde a sua característica. E isso, na verdade, não é bom. Assim também é a vida de um cristão, se tem o brilho da graça divina em sua vida. Cuidemos para que nossas lâmpadas não se apaguem como as dos 5 virgens loucas. A ausência de luz na vida de um cristão pode significar várias coisas, inclusive uma vida de trevas. O exemplo das virgens, Mateus 25:8, ele tem uma característica interessante porque mostra que as virgens elas relaxaram, né? Elas deixaram, na verdade, por esperar o dia de amanhã. Não. Eu não posso esperar o dia de amanhã. Eu, enquanto cristão, eu tenho que me exercitar. Eu tenho que me exercitar a cada dia. Como é o exercício? O exercício é abastecendo a minha lamparina. O exercício, na verdade, é tendo, na verdade, a minha salinidade renovada a cada dia. Então é preciso que a gente assim o faça. E olha que nós sabemos que o sal ele tem uma grande longevidade de tempo, de validade. Embora que o sal doméstico ele seja, na verdade, adicionado sódio, nosso sal deve ser um sal limpo, deve ser um sal natural, para que nós possamos causar sabor. Vir para a luz, mais é do que assumir aquilo que realmente somos, filhos da luz. Então, quando Jesus chama nós para a luz, ele está chamando para o lugar daquilo que nós somos. Nós somos filhos da luz. Quem é a luz? A luz é Georgito. A luz é Cristo Jesus. Quem é a luz? É Georgito, porque ele tem Cristo Jesus em sua vida. Quem é a luz? A luz é você, porque você já recebeu, na verdade, Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então entenda e compreenda, na verdade, essa característica. Por que luz do mundo? Porque a luz, quando recai sobre o mundo, ela vai gerar, na verdade, no mundo, aquilo que nós chamamos de oxigênio. Na relação química, né? Na troca
de valores químicos, ela vai fornecer oxigênio para todas as criaturas que estão no mundo, inclusive a minha. Ora, essa luz então ela vem de Deus, porque Deus, na verdade, foi quem criou todas as coisas e ele que deu fôlego de vida para nós. Então, o primeiro lampejo de luz existente, ele vem de Cristo Jesus. Haja luz e houve luz. Ali, na verdade, foi uma gama de explosões de forma químicas. Perceba que em uma única passagem, em uma única palavra bíblica, né? Haja luz. Se nós formos estudar cientificamente a dimensão de coisas que aconteceu, coisas que estão em secreto, coisas que estão em mistérios, e às vezes nós lemos o versículo bíblico e passamos apercebido. Mas quando a luz, na verdade, ela foi originada no mundo através da fala de Deus, quando ele chamou à existência aquilo que não existia, nessa mesma velocidade que eu já te falei, houve uma explosão, na verdade, de reações químicas, e dentre as quais o oxigênio, a qual vem sobre nossas vidas até o dia de hoje. É preciso então que nós entendamos isso. É isso então que Jesus, é isso o que Jesus disse que somos. Somos veículos por meio dos quais a luz brilha, para que os homens tenham fome e sede de Cristo e possam conhecer o caminho a qual eles estão a andar, né? A figura do sal e da luz simplesmente a figura do sal e da luz, eles se completam, eles na verdade suplementam-se entre si. Sendo sal, o cristão faz brotar na pessoa que está na escuridão o desejo e a sede de ser algo diferente. E como luz, ele mostra como essa sede pode ser satisfeita. Então, assim, aquele que está em trevas, quando tem contato com o sal, ele tem sede. Como ele não sabe aonde achar sede, ele precisa de alguém que tenha luz para mostrar o caminho. E é isso, na verdade, que o Sermão da Montanha nos traz e nos mostra. Ele gera sede a quem está nas trevas, para que possamos, pela luz, a qual a igreja, um luzeiro que ela mostra o caminho. Eu não sei se você já teve a oportunidade de olhar um aeroporto quando o avião vem pousando. O avião precisa de uma referência para que ele possa pousar. Ainda que ele tenha, na verdade, o controle, né, eletrônico ali da sua cabine, no chão do aeroporto, na pista de pouso, existe lâmpadas postas com grande intensidade de brilho, para que a longa distância ele possa contemplar aonde ele vai direcionar a aeronave para que ali ele possa pousar. Então essa é o papel da igreja. A igreja é esse caminho de luz que mostra para onde nós devemos seguir. Eu quero fechar essa aula. Eu quero dizer sim que somos sal e luz da terra. Nós somos luz e sal. Temos essas características. Eu quero então entender que quando Jesus ele sai com a sua cruz sobre o Calvário sobre o ombro e ele caminha nas ruas de Jerusalém, ele como luz ele mostrou um caminho sobremaneira, não um caminho fácil, um caminho difícil. Ele levou a cruz sobre suas costas. Se fez maldito por nós. E ele vai mostrando um caminho que devemos seguir. Quem quiser vir após mim, que seja sal e luz. Quem quiser vir após mim, que tome a sua cruz. E no Calvário, ali, aquela cruz encravada, Jesus ele consegue, na verdade, um brilho tão intenso, tão magnífico, uma coisa tão gloriosa, uma coisa tão impossível para o homem, que essa luz ela nos acompanha até o dia de hoje. E percebam que numa velocidade estonteante. Jesus ele consegue alcançar pessoas no mais longínquo abismo deste mundo. Ele consegue, na verdade, alcançar. Não importa se você está aprisionado no quinto lote das masmorras, que você está na mais profunda masmorra, nas mais profundas escuridão. Jesus ali, ele consegue, com a sua luz, resgatá-lo. Diz que ele desceu ao abismo, né, e ali tomou a chave do inferno. Então, queridos, eu quero aqui deixar
esse ensino, essa advertência, essa escola bíblica, que é mais uma advertência para que nós possamos olhar a nossa vida. A minha reflexão sobre a minha vida, ela deve olhar esses requisitos. Estou sendo sal? Eu estou causando sabor? Eu estou levando uma palavra de paz? Eu tenho, na verdade, esse caráter cristão? Eu tenho sido luz para pessoas? Eu tenho sido luz para aqueles que me rodeiam, para aqueles que eu tenho uma aproximação, ou aqueles que estão distantes de mim, mas que temos um contato? Eu tenho tido uma representação de sal e luz na vida de algumas pessoas? É preciso que nós olhemos para dentro de nós mesmos primeiro, para nós sabermos como é que está a nossa luz, para que nós sabermos o que nós temos na verdade influenciados, qual o tipo de influência que nós temos tido sobre as pessoas, e assim nós precisamos na verdade manter de maneira íntegra o nosso caráter, de maneira íntegra a nossa conduta de vida, o nosso testemunho de vida, para que assim a gente não cause escândalos. A minha oração é que Deus possa me perdoar, para que Deus possa, na verdade, ter misericórdia da minha vida e que eu possa alcançar, na verdade, estágios outros a qual a Bíblia vai nos levar. O Sermão do Monte é fantástico e dentre os tais, esse do sal e luz, ele vem tocando em nossas vidas, ele vem tocando em nosso testemunho, ele vem tocando, na verdade, diante daquilo que nós estamos assim a fazer. É uma lição que traz uma reflexão singular e própria de cada pessoa, né? Não é uma lição coletiva para a igreja, a qual nós podemos lançar para a igreja, mas nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Eu fiz a minha reflexão, eu estou aqui fazendo um resumo dessa lição e eu quero que você seja abençoado com ela, aonde quer que essa lição chegar. Que você possa ser sal e que você possa ser luz. Nós somos o pastor, os vice-pastor da ADTAG de Águas Claras, pastor Gesivaldo Nunes é o nosso pastor dirigente. Eu quero que você, na verdade, também oferte, que você deixe a sua oferta, que você possa pedir oração, que você possa fazer comentário, e que Deus em Cristo lhe abençoe, que Deus em Cristo te guarde, e que Ele te faça ser luz, e que você nunca deixe de ser sal, que o seu sabor ele seja único e perfeito. Em nome de Jesus, eu agradeço. A paz do Senhor para todos.